Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do podcast Nova Pauta, Estação NP, apresentado por mim, Davi da Silveira Nunes, toda sexta-feira às 20 horas, sempre trazendo novas edições com conteúdo relevante e convidados especiais. A transmissão é ao vivo pelo Facebook do NP Expresso, canal do YouTube e também pela plataforma Spotify. Este podcast tem o apoio do Sicredi, BioID Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Edição desta sexta-feira, 12 de junho de 2026, Dia dos Namorados, uma data muito especial para todos os românticos, ainda também namorados. E nós estamos recebendo hoje, no nosso podcast Nova Pauta, com muita honra, a presença da secretária municipal de saúde do município de Santiago, senhora Silvana de Oliveira, que vamos conversar por diversos assuntos relacionados à nossa saúde pública aqui no nosso município. Primeiramente, bom dia, secretária Silvana, seja bem-vinda ao nosso podcast Nova Pauta. Boa noite, Davi, é um prazer estar no teu programa, nesse podcast tão relevante para o nosso município. E estamos aí à disposição, então, para trazer as informações pertinentes para a nossa população neste dia. A Secretaria da Saúde é uma pasta que tem grande movimento. Um pouco nós comentávamos aqui nos bastidores que pouco tempo que a senhora tem, com toda a sua equipe aqui, porque é uma saúde que recebe muitas demandas, no nosso município. E recentemente foram realizadas as pré-conferências municipal de saúde aqui no nosso município. Eu tive a oportunidade de participar lá no bairro Gaspar Dutra. A importância, secretária, dessas pré-conferências, já que vamos ter agora na próxima semana, dia 18, a Conferência Municipal da Saúde. Exato, Davi, a pré-conferência municipal, ela é uma etapa da conferência que vai ocorrer depois a nível municipal, estadual e nacional. E qual é a importância dela? Na verdade, eu tenho falado já nas pré-conferências que o SUS ele está completando, então, 40 anos, que foi lá em 1986, exatamente numa conferência nacional, advinda das conferências municipais e estaduais, em que se determinou, então, que a saúde seria um direito de todos e um dever do Estado. Então, quando 40 anos depois, a cada 4 anos, na verdade, desde então, se faz esses encontros e essas conferências, é justamente para a construção desse sistema público de saúde. No sentido de, a cada ano que passa, a importância da participação popular na construção desse sistema. Então, em Santiago, nós começamos com as pré-conferências nos bairros. Alguns bairros nós tivemos uma participação bem importante da população, em que nós pudemos, naquele momento, informar aos presentes como que funciona o SUS, quais são as responsabilidades do município, do Estado e da União, e fazer o convite, então, para que que a população participe ativamente neste dia 18. Nesse dia 18, que é a conferência, então, municipal, ela vai iniciar a 1h30 e a previsão é de término às 18 horas e vai ocorrer na Câmara de Vereadores. Nesse dia, então, nós vamos identificar as pessoas, a população pode trazer as suas demandas, o que ela entende como a necessidade de melhorar o acesso, especialmente o financiamento, discutir questões de saúde mesmo, dos ciclos vitais, saúde do idoso, saúde mental, enfim, o que mais nós identificamos no nosso dia a dia que podemos contribuir para uma construção de um plano estadual de saúde e um plano nacional de saúde. Então, tudo que estiver sendo trazido da população para essa programação, então, estadual e nacional de saúde é o que vai depois definir a questão econômica de investimento na saúde por estes governos. A participação popular, secretária, nessas pré-conferências, até conversei na semana passada com Maurici,
que é presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Santiago, e ele falava que, assim, fazendo uma avaliação, foi baixa a participação popular. A vinda de recursos depois dessas conferências depende muito dessa participação popular. Exato. Então, na nossa legislação, então, do Sistema Único de Saúde prevê a participação popular. Então, por isso que eu gostaria, sim, de, nesse momento, de estar, de alguma forma, sensibilizando a população que é neste espaço que ela tem voz, para trazer o que é importante para o nosso município, para o nosso estado. É com a participação popular que nós vamos garantir investimentos para a saúde pública do nosso município, do nosso estado. Nós conversamos aquele dia lá na pré-conferência do Gaspar Dutra, que as pessoas reclamam muito, às vezes, principalmente na marcação de exames, mas o município recebe muito pouco, né? A senhora mesmo falou ali que, às vezes, o município tem que comprar, Exato. tipo pacotes de exames para atender a demanda. Exato. Então, tem tanto, por exemplo, assim, as especialidades e exames de média e alta complexidade são responsabilidades do Estado. E esse recurso que o Estado envia ainda é insuficiente pela demanda crescente que temos, tanto no nosso município como em outros também. Então, sim, é previsto na Constituição Federal e na legislação do SUS que é possível a compra de exames, de consultas do privado, por exemplo, né? Só que isso também seria uma responsabilidade de nível estadual, federal. Então, a gente está, de alguma forma, buscando subsídios, e aí vem as emendas parlamentares, tudo que de alguma forma contribuem, porque sim, por exemplo, ressonância magnética, que é um exame de alta complexidade, nós podemos dizer assim, o que vem para nós de cota é muito pequeno. Então, o município tem que se reorganizar, identificar quais são aquelas pessoas que mais necessitam, avaliando de forma clínica, né, do quadro clínico, da história da doença daquela pessoa, para poder fazer, então, a compra daquele exame para poder dar para a população, senão não teria mesmo. E esses, digamos assim, esses problemas esses são incluídos nessas conferências, no caso, Exato, tanto a exato. municipal como a Exato. estadual. Então é muito importante que a população participe e tenha voz nesse momento para que a gente possa fazer proposições, né? E uma das proposições que nós acreditamos serem importantes é essa: melhorar o investimento da saúde a nível estadual, da União, que tenha mais recursos, que se organize melhor essa questão da regionalização, do acesso das pessoas às especialidades, aos exames de média e de alta complexidade, garantir o acesso, né, das pessoas ao tratamento, ao diagnóstico precoce. Então, essa é a nossa grande desafio, é que nesse dia 18 a população possa, e representantes da população, e é aberta a toda a população. E nessa conferência, segundo nós temos conhecimento, serão escolhidos uns representantes, delegados, como são chamados, Isso, né, para representar na conferência estadual. Exato, exato. E aí 50% desses delegados serão representantes da própria população e estarão indo, então, representando o nosso município na cidade de Porto Alegre, na, então, Conferência Estadual de Saúde, levando as nossas propostas e lá votando as propostas de nível estadual. E as políticas públicas, secretária, atualmente existentes, elas atendem toda a demanda, principalmente do nosso município? Em termos de investimento, recursos. Sempre o investimento na saúde é histórico, que ele ainda não atende toda a demanda, né? Então, o município, por legislação, ele é obrigado a investir 15% da arrecadação em saúde. Nós investimos mais, né? Em torno de 26%, 27%. O Estado seria 12% e tem melhorado bastante nos últimos anos o investimento do Estado na saúde, mas tem um histórico de muitos anos de praticamente nada de investimento, 1%, 2%, e isso vai dificultando. E a União também, então, né, são os seus 12% aí de investimento na saúde. Mas pela demanda crescente nessa área, a gente sabe que estamos sempre correndo atrás. Né?
Secretaria, tem muita gente que não tem conhecimento, mas aqui em Santiago, nosso município, nós temos importantes programas, né, como 60 a mais, que eu acho que Isso. é chamado, né? Aham. Também teremos, já está em construção um prédio ali de uma atenção especializada à mulher, importantes programas no nosso município. Exato. Então, assim, o nosso município ele tem a gestão semiplena da saúde, que isso significa que é a importância da atenção primária, né? É a nossa responsabilidade primeira. Então, nós temos 11 unidades de saúde da família, distribuídas em todo o território, praticamente, atualmente com 86% da população coberta por estratégias de saúde da família. E agora, até agosto, mais ou menos, estaremos inaugurando, então, a 12ª unidade de saúde da família, que então a ideia é que praticamente 100% da população fique coberta com essa equipe multidisciplinar. A partir disso, nós temos então os outros serviços que têm contribuído bastante. Temos o SEMAI, que é o Centro Municipal de Atenção Especializada, onde tem ginecologia, pediatria, onde está então o programa estadual, que é o 60 a mais. Temos o CAST Acolhe, no hospital, o Ser Mulher, a oncologia, né, outros serviços de nível ambulatorial e hospitalar que dão ao nosso município, então, essa importante questão de ser uma cidade que comporta essa questão da regionalização da saúde. Os ESFs, como são chamados, né, Estratégia da Saúde aí no nosso município, segundo a informação, nós temos 32 bairros aqui na cidade. Como que funciona a estrutura desses ESF? Não são todos os bairros, né? Por exemplo, um ESF pode atender mais ou mais mais bairros, de um bairro. né? Mais ou menos isso. Então, é em torno, assim, algumas ESFs estão cobrindo um território de aproximadamente 3.500 pessoas, outras estão chegando a 5.000 pessoas, que é um pouco mais difícil, mas é uma equipe, então, que tem o médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem e agente de endemias. O dentista também, que atualmente temos em todas as unidades de saúde da família, e o auxiliar de saúde bucal. Essa equipe, ela trabalha integrada também com a rede, com a educação, com a atenção, com o desenvolvimento social. Temos também o CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, também temos o pronto atendimento odontológico, também que funciona das 8 da manhã até as 20 horas, no sentido também de proporcionar um melhor acesso para a nossa população. E a nossa população, como em toda localidade, tem que se conscientizar que tudo começa, como se dizia antigamente, lá no postinho, né, do bairro, lá né, onde a pessoa mora. Porque as pessoas às vezes reclamam da demora no pronto-socorro, no PAN, mas tem, por exemplo, doenças que podem ser, primariamente tem que ser tratados lá no SF, né, no caso. Então essa também é uma questão do própria organização do sistema público de saúde, que se diz que ele começa no território, mais próximo da pessoa, porque lá tem o agente de saúde, tem o cadastro da família, lá se conhece melhor as condições de vida, de como que as pessoas moram, trabalham, cuidam uma das outras, né? Então é lá nesse espaço que tudo começa. Na legislação diz que a estratégia de saúde da família, ela ordena o cuidado, ela coordena o cuidado. Então, por exemplo, na área de saúde mental, nós temos os CAPs, a Soneto. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, imagina que pode ir direto no Soneto para ter uma consulta com um psicólogo. Não, primeiro ela vai na sua unidade básica de saúde, lá tem profissionais que podem e devem fazer o atendimento de forma integral, com conhecimento que tem, e aí esses profissionais é que irão identificar a necessidade de uma avaliação, então, especializada, que é quando encaminha para o Soneto, quando encaminha para o CAPS, ou quando encaminha para o centro materno. Então, tudo parte da atenção primária. E o PAN, por exemplo, que nós temos o PAN, ele serve para dar um suporte para essas equipes, porque, por exemplo, agora no inverno, né, que nós estávamos falando que aumentou em torno de 40% a demanda por problemas respiratórios. Então, às vezes, a equipe de saúde da família não dá conta de um atendimento
continuado, que a gente chama, que é aquela pessoa que já tem uma condição crônica, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, um problema respiratório, assim, tipo asma, né? A questão do acompanhamento do pré-natal, a questão do acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento da criança. Então, às vezes, essa demanda cresce muito durante o inverno e a equipe básica ela não consegue dar conta, por isso o PAN vem para dar esse suporte. E aí que as pessoas podem, para aqueles casos mais agudos, de febre, problemas respiratórios, agora nesse período já pode estar procurando o PAN também, né? Porque daí dá não demora tanto para ser atendido. Secretária, é muito comum as pessoas chegarem lá na unidade de saúde do bairro, enfim, e solicitar um exame, né? Um exame de sangue, sei lá. O médico é obrigado, sem uma consulta, ali no caso, porque já teve problemas, que eu ouvi problemas da pessoa chegar sem necessidade nenhuma de fazer aquele exame. Claro, é bom monitorar a saúde, mas como é que funciona? A pessoa chega lá no postinho, como você diz, eu quero fazer um exame. O médico é obrigado a encaminhar essa pessoa para o exame? Na verdade, o que significa a palavra exame, né? Existe primeiro um exame clínico, né? E de levantamento de diagnóstico, de hipótese diagnóstica, que é, ou seja, o profissional, tanto médico como enfermeiro na unidade, ele tem que ter uma entrevista com essa pessoa para identificar quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, fazer um exame clínico, né? Auscultar, identificar os sinais, os sintomas, e aí vem uma solicitação de exame ou não. Por quê? Porque o exame ele é para confirmar uma hipótese diagnóstica ou para fazer uma pesquisa em relação a uma determinada demanda que a pessoa está falando ou que o profissional está identificando a partir de um exame físico. Então, geralmente as pessoas pensam assim, eu vou lá para pedir um exame, né? Mas quem vai determinar o tipo de exame e a necessidade de exame é o profissional que está fazendo aquela entrevista. Então, isso é sim uma questão de educação, né? Que a gente deve trabalhar com a população, uma questão de educação em saúde, para que a pessoa compreenda todas essas questões, e do profissional também. Então, a gente tem feito capacitações com nossos profissionais para que eles utilizem os protocolos do Ministério da Saúde, também para que não haja o pedir por pedir o exame, mas que seja uma solicitação de exames com muita responsabilidade, porque além de ter um custo, né, ele vai pedir aquele exame que de fato vai trazer um benefício para a pessoa. Se for identificado uma doença que necessita de uma especialidade, né, a pessoa vai ser encaminhada, né, no caso Santa Maria, no caso, se não tiver o recurso aqui em Santiago. Isso, então como eu lhe falei, assim, a nossa responsabilidade é com a atenção primária. Então, quando é necessária uma especialidade que não tem no município, então aquele profissional nosso da rede irá fazer o encaminhamento dessa pessoa para o GERCOM, né? Que é o sistema, então, do governo estadual que recebe essa demanda e classifica essa pessoa, identifica, não, então ela precisa de uma avaliação com um cardiologista, com um neurologista, com um traumato, por exemplo, e aí ela vai ser encaminhada para um serviço que foi contratualizado pelo Estado, para receber aquela inicialmente uma consulta, e desta consulta é que será identificada a necessidade de um procedimento mais invasivo ou de algum exame mais complexo, enfim. Todos os SF aqui do nosso município estão com médico neste momento? Sim, todos estão, e quando algum colega está em férias ou precisa se ausentar por motivos de saúde, então a gente coloca ou pelo menos um turno, alguém para substituir, né? Quando a gente não consegue profissional para substituir o turno todo, pelo menos um turno a gente coloca alguém para substituir. Em que momento, secretário, as pessoas devem procurar o PAN, no caso, que é um posto de atendimento médico? Isso. Então, se eu moro num bairro X lá, eu posso agendar uma consulta ou procurar o PAN?
Isso, o PAN, a gente não trabalha com agendamento, né? A pessoa chega ali, ela passa pela uma triagem e vai para o atendimento médico. O que a gente pede, assim, é que preferencialmente passe primeiro na unidade Na de unidade de saúde, saúde. que é a sua unidade mais próxima. Lá também pode ser avaliado e a equipe pode entender que naquele momento vai ser encaminhado para o PANAM durante o horário do expediente, Sim. mas depois do expediente, então, nós temos o PAN e que a gente orienta as pessoas que procurem o PAN inicialmente até às 22 horas e não o pronto-socorro, né? O pronto-socorro são para aqueles casos mais urgentes mesmo, Sim. né? E o PAN ali está dando conta, graças a Deus, assim, estamos conseguindo fazer um bom atendimento também ali. Outro órgão muito importante do nosso município é a farmácia municipal, né? Sim. Os atendimentos, no caso, em qualquer unidade de saúde, são encaminhados para a farmácia municipal. A maioria dos remédios consta que na receita tem na farmácia municipal. Então, nós temos uma relação municipal de medicamentos, né? Então, esses medicamentos sempre tem. O que pode não ter é algum que não está nessa Não está na relação relação. e que foi necessário a prescrição, né? Mas nós temos mantendo, então, a nossa farmácia com todas as medicações da relação municipal de medicamentos e também tem os medicamentos do Estado, que daí já é um processo que o paciente abre junto à farmácia ali, né? E que às vezes tem um tempo de espera para receber, mas não é nada muito demorado. E a questão de que agora, então, desde o ano passado, então, nós estamos deixando a farmácia nos finais de semana e feriados, então, das 5 até as 22, para aquelas pessoas que consultam, então, no pronto-socorro e no PAN. Porque isso também eu gostaria de enfatizar, que tenha ocorrido em alguns momentos das pessoas deixarem para buscar os medicamentos de uso contínuo no final de semana. E a demanda é muito grande. Então, ela vai estar numa fila junto com pessoas que estão com febre, que estão com falta de ar, que precisam do antibiótico, praticamente que estão naquele com dor, momento, que né? foram atendidas, né, naquele dia. Então, a prioridade é para aquelas pessoas que consultaram no dia, no PAN e no pronto-socorro. E aí, durante a semana, das 8 até as 17 horas, sem fechar o meio-dia, nós ofertamos, então, a farmácia nesse período todo aberto para aquelas pessoas que precisam pegar a medicação, que consultaram nas unidades de saúde da família, que usam medicamentos de uso, né, de uso contínuo. Então, a farmácia tem um período aberto, inclusive, durante o meio-dia, né, que é o intervalinho que a pessoa pode ir buscar. Nós estamos conversando com a secretária municipal de saúde, Silvana de Oliveira, sobre vários assuntos relacionados à saúde de Santiago. Lembrando que o nosso podcast Nova Pauta é um oferecimento do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Secretário, outra questão, vamos entrar agora, vacinação. Nós acompanhamos, né, através da imprensa, as estatísticas e também entrevistas com profissionais da saúde, que a maioria das campanhas de vacinação não tem atingido os índices esperados. Como está calendário, digamos, de vacinação aqui no nosso município? Então, nós temos até eu trouxe a caderneta, né, para mostrar. Não sei se mostra aqui. Não sei. Aqui é uma caderneta da criança, da menina, tem a da menina e do menino. E nós temos, no nosso município, assim, a gente identificou uma redução em algumas vacinas, especialmente conforme a criança vai crescendo. Os pais é como se não tivessem o mesmo compromisso em buscar. Mas nós temos feito busca ativa, integração junto com a educação, com a Secretaria de Educação, buscando sensibilizar os pais para vacinar. Inclusive, por exemplo, no período da adolescência, que temos a vacina contra o HPV, que causa câncer de pênis, câncer de útero. Então, é uma vacina extremamente importante e que a adesão dos pais junto com os adolescentes é um pouco menor. Então, a gente identifica que depois da pandemia ali houve um certo retrocesso nas imunizações no Brasil inteiro. Né? Mas nós temos para dizer assim que tem vacinas, que até nas pré-conferências eu falei, que hoje
a gente tem doenças que a gente nunca mais nem ouviu Nunca mais falar, tem. né? Como eu trago a questão da poliomielite, da Poliomielite. paralisia infantil, né? Então, eu tenho um primo meu, um pouco mais velho que eu, que teve paralisia infantil. E pensar que hoje, nas pessoas que convivem conosco, ninguém mais ouviu falar de alguma criança que tenha adquirido paralisia infantil. E isso está relacionado ao compromisso do nosso país com a imunização, desde então, com a vacina da gotinha, que era antigamente, hoje a paralisia é com uma vacina injetável, mas enfim, para mostrar que muitas doenças hoje não existem mais no nosso país, já foram erradicadas em função do programa de imunizações que o nosso país tem, né? Então a gente incentiva assim que os pais se tenham segurança, se tem algumas crenças assim que possa causar algum dano para a criança, que vá até a unidade, lá sempre vão ter profissionais que vão estar explicando, vão estar tirando as dúvidas, para que de fato esses pais possam se sentir seguros para vacinar, né? Então é muito importante. E neste sábado, inclusive, nós vamos estar com todas as unidades abertas. E nas escolas, que a Secretaria de Educação também vai estar fazendo o evento Família na Escola, vamos estar avaliando as cadernetas, dando oportunidade para que os pais vão até a unidade para vacinar, porque acreditamos na vacina, na importância da vacinação na prevenção de doenças graves e complicações graves das doenças. Atualmente a vacina da gripe, né, como Exato. popularmente chamada, está aberta a toda a população. Isso. Então agora o Estado liberou para toda a população, nós estamos vacinando, toda pessoa que chegar numa unidade de saúde pode receber a vacina, porém nós continuamos incentivando e priorizando as pessoas do grupo prioritário, né, que são crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas. Por quê? Porque se essas pessoas tiverem uma complicação de uma gripe, pode levar ao óbito. Então, o nosso maior desafio é que este grupo faça a adesão à vacina realmente da gripe, porque aumentou 40% dos atendimentos, aumenta a internação, aumenta as complicações, e nosso maior desafio é evitar óbitos por uma doença que é prevenível pela vacina. Secretária, a vacina ela não é 100% eficaz, né, mas é segura. As pessoas têm aquela ideia assim de que vacinou, não vai dar gripe, não vai... Acontece, né? Tem uma gripe com um potencial menor, né? Não no caso para levar a óbito. Então a vacina é muito importante. Né? E vírus da gripe existem milhares, né? Então, para esse momento, tem as cepas que eles estudam quais os vírus que vão estar em circulação. Assim como o do Covid, que continua presente exato, ainda. Né? Exato. Outro assunto que eu calculo importante também, saúde mental. Bem atualizado esse tema, e recentemente foi atualizada a norma regulamentadora número 01, que obriga empresas e órgãos públicos a incluir riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. Isso é uma realidade também no nosso município. É uma realidade a nível de Brasil, né? Nós identificamos assim que a saúde mental das pessoas, das crianças, em todos os ciclos vitais, dos trabalhadores da saúde, da educação, é cada vez mais presente, né? A ansiedade, depressão, as pessoas não precisando de ajuda para lidar com as suas emoções, e é um grande desafio para o serviço público, para as empresas privadas, para as escolas, né? Então, nós estamos aí no nosso município buscando fazer um plano junto à prefeitura, enfim, com a CIPA, pensando num plano de prevenção, de educativo também, né? Então, estamos aí trabalhando numa proposta de saúde do trabalhador também. Como funciona a saúde mental no nosso município? Como está organizada? Então, Davi, a saúde mental no nosso município, ela está organizada
com o ambulatório de saúde mental, que é o Soneto, onde ficam lá os psicólogos, o psiquiatra, 2 CAPs, o CAPs Nossa Casa e o CAPs álcool e drogas, que é o que a gente chama de CAPs AD, né? Também com equipes multidisciplinares, psiquiatras, assistente social, psicólogos, com oficinas, tudo. E como que nós temos nos organizado junto, de forma integrada com a atenção básica? A cada 2 estratégias de saúde da família, tem um psicólogo responsável que vai até essas unidades e, junto com os profissionais, avalia os casos mais leves que estão chegando lá. Então, os psicólogos fazem uma primeira escuta lá na unidade de saúde, identifica como que pode estar conduzindo aquele problema que a pessoa está trazendo, se pode ser continuado na unidade básica de saúde, junto com o médico, junto com a enfermeira, junto com os técnicos de enfermagem, até mesmo com os agentes de saúde, que ações e atividades essa pessoa pode estar participando para, em casos leves, né, não precisar ir para o especialista, e quando é necessário fazer um acompanhamento com o psiquiatra e com o psicólogo, então essa pessoa passa a ser encaminhada para essa rede. O que nós temos identificado, por exemplo, no CAPS AD, é um aumento de pessoas utilizando álcool, utilizando drogas. Algumas pessoas têm nos procurado porque estão fazendo uso dos jogos eletrônicos, já com muita dependência. Então, a equipe está sendo formada e capacitada para esse tipo de atendimento também. O próprio celular, né, já é uma dependência. Muito. As crianças muito dependentes também, né? Então, a gente faz um trabalho junto com a escola, integrado, para poder estar fazendo esse atendimento. Secretária Silvana de Oliveira, já estamos chegando ao final do nosso podcast. Vamos passar para a nossa população as informações, orientações, principalmente nessa época de transição, já que estamos há poucos dias aí do término do outono e também a chegada da estação do inverno, que é uma estação aí que traz, né, os problemas respiratórios. Eu, como eu falei, conversei com a Claudete Moraes, que ela me disse que aumentou já nesses primeiros frios que fizeram 40% o atendimento, principalmente respiratório. As orientações para a nossa população nessa estação de inverno que está chegando. Essa tua pergunta, Davi, é extremamente importante, porque a saúde individual, digamos que 60%, 70% é responsabilidade do sujeito, né? O quanto ele está cuidando também da sua saúde. Então, para esse período, o que a gente traz, assim, não só para esse período, mas é ter um máximo buscando hábitos de vida saudável. O que significa isso? Uma pessoa que procura ter uma alimentação mais balanceada, nesse período utilizar frutas, verduras, a nossa laranja, a nossa bergamota, né? Tem bastante vitamina C. Tomar água, extremamente importante, hidratar o corpo, fazer uma atividade física. Nos dias que está assim frio, tá bem, né, bem aquecido, bem com uma roupinha aquecida. Evitar ao máximo deixar um ambiente muito fechado. Então, às vezes, fecha tudo com muitas pessoas, aglomerado e tudo fechado. Não sempre tem um ambiente bem ventilado. Se estiver tossindo, espirrando, sempre cobrir, né, a boca, cobrir o nariz para tossir ou espirrar para não passar para outras pessoas. Então, a higiene das mãos, usar o álcool gel. Se está resfriado e for trabalhar num lugar onde tem mais pessoas junto, usar a máscara se tiver resfriado, porque são atitudes que a gente tem de cuidado conosco mesmo e com os demais. Então, isso é muito importante para evitar muitas doenças. E não esquecer da vacina da gripe. E a vacina da gripe, que é primordial aí. E amanhã, então, das 8 às 14 horas, todas as unidades estarão abertas
Todas as unidades de saúde estarão abertas para o Saúde Contigo. Então, é um projeto que nós desenvolvemos no município para que a cada 2 meses as unidades abrem as portas para atender especialmente aquelas pessoas que durante a semana não conseguiram ir na unidade. Então, ali nós vamos estar fazendo testes rápidos, renovação do cadastro dos agentes de saúde, atualização do cadastro, vacinas, alguns atendimentos médicos, atendimentos odontológicos. Então, os agentes de saúde já fizeram convites mais específicos para determinadas pessoas que a gente precisa fazer uma atenção especial no sábado, mas está toda a população também convidada a estar indo nas unidades, tirando as suas dúvidas, vendo o que pode ser atendido naquele dia, dentro das suas necessidades. Amanhã, então, todas as unidades abertas. Exato. E estaremos comemorando também os 2 anos do CAS Te Acolhe, né, que é o atendimento das crianças autistas, um ambulatório que nós temos no nosso município, e ali estaremos fazendo a comemoração dos 2 anos de funcionamento. Secretária Silvana de Oliveira, secretária municipal de saúde aqui do nosso município, queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite, sua disponibilidade, sabemos que o seu tempo é curto, mas muito obrigado. E colocamos sempre os meios de comunicação aqui do nosso grupo NP Expresso à disposição da Secretaria da Saúde, assim como os demais órgãos da rede. Eu que agradeço, Davi. Também colocamos a Secretaria de Saúde à disposição da população. A gente está sempre por lá. Qualquer dúvida, informação mais apurada que precisar, estamos à disposição sempre. O seu convite para o dia 18, então, a Conferência Municipal da Saúde. Esperamos todos os representantes da nossa população aí, e a população em geral, estar presente conosco lá nesse importante evento da nossa saúde. Muito obrigado. Edição do nosso podcast Nova Pauta, Estação NP, desta sexta-feira, 12 de junho de 2026. Um oferecimento do Sicredi, BioID Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, também Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Voltamos na próxima sexta-feira com um novo convidado, também com um novo conteúdo, uma nova entrevista no nosso podcast. Desejamos a todos uma boa noite e também um excelente final de semana.